Nesse final de semana estava circulando essa foto estranhíssima na internet. Reparem bem nessa foto. O que é essa cena? Bem, eu vou explicar para vocês. Primeiro você tem aqui uma foto do casamento da Carla Zambelli, deputada pelo PSL da base do presidente. Ela é uma olavista, ou seja, faz parte desse grupo ideológico que cerca o presidente Bolsonaro. E esse é o casamento dela com o coronel Aguinaldo de Oliveira, que é o diretor da Força Nacional de Segurança. Essa foto foi tirada dentro da loja maçônica Grande Oriente do Brasil, em Brasília. E além dela, além da Carla Zambelli, o que você tem aqui é o ministro da Justiça, Sérgio Moro, junto com a conja dele, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, e além deles, no fundinho aqui você vê a Regina Duarte, atual secretária da Cultura do governo Bolsonaro. Eu já disse para vocês anteriormente aqui que quando eu era adolescente eu adorava esse tipo de coisa esotérica, esse tipo de assunto, astrologia, esoterismo, cabala, todo esse tipo de coisa que envolvia esses segredos, esses mistérios do universo. Fiz parte de ordens esotéricas, fiz parte da Rosa Cruz em Curitiba, da AMORC, e depois fiz parte de outra ordem Rosa Cruz, que é a Fraternidade Rosa Cruz. Então, durante um período da minha vida, ali dos 16 até os 18, 19 anos, eu era muito ligado a esse tipo de coisa. Mas tem um grupo que eu nunca pesquisei muito sobre ele, foi a maçonaria. Não me interessava realmente. Eu sei um pouquinho, superficialmente, não conheço detalhes da maçonaria, nunca me interessou de fato. Então eu não posso opinar muito sobre o que eles falam, o que eles pregam, o que está por trás disso e como eles influenciam em seus membros. Eu sei que só pode ser maçom homens e que, ao longo da história recente da humanidade, pelo menos, eles estiveram presentes em muitos governos, nas Forças Armadas, ou seja, é uma ordem bastante influente na política mundial. Basta pensar nos Estados Unidos, por exemplo, que muitos dos símbolos pátrios norte-americanos, na nota de dólar, por exemplo, você tem símbolos maçônicos ali por trás, e eles foram influentes na Constituição norte-americana, na política norte-americana e no Brasil também. Aliás, no Brasil você tem uma longa disputa entre a Igreja Católica e os maçons, brigas históricas aqui que levaram a rupturas políticas também. E esse é o ponto mais importante, na verdade, para a Igreja Católica, um católico não pode ser maçom. Isso é um pecado. Eu vou deixar para vocês aqui o link de um vídeo do padre olavista, um padre que propaga ideias olavistas por aí, o padre Paulo Ricardo, no qual ele explica por que um católico não pode ser maçom. Se ainda é proibido a um católico se inscrever numa loja maçônica. E a resposta é sim, positivo. Ainda é proibido. Um católico não pode de forma alguma pertencer à maçonaria. Essa é a disciplina da igreja. E essa disciplina da igreja está confirmada por uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, publicada no dia 26 de novembro de 1983. Essa declaração foi assinada pelo cardeal Josef Ratzinger. E, substancialmente, ela diz que, por mais que a maçonaria, em algumas lojas, em algumas de suas ramificações, não persiga a igreja, mesmo assim, ela contém princípios que são contrários à fé católica e constituem um perigo para o fiel. E em muitas vertentes evangélicas, em muitas denominações evangélicas, também não é permitido isso. Que isso vai contra preceitos da doutrina cristã. Algumas denominações evangélicas até aceitam que um evangélico seja maçom, mas na Igreja Católica e em muitas vertentes evangélicas isso não é aceito. Vou deixar para vocês aqui embaixo no comentário um link de um vídeo do Silas Malafaia falando sobre isso, como não é permitido ser maçom, do pastor Caio Fábio falando sobre isso, e alguns outros vídeos mostrando como em algumas vertentes evangélicas isso não é autorizado, isso não é permitido, isso é considerado pecado. Segundo o padre Paulo Ricardo, de acordo com a doutrina oficial da Igreja Católica, quem frequenta a maçonaria, católico que frequenta a maçonaria, ele está em pecado, ele não pode comungar, por exemplo. Bem, é claro que você tem várias doutrinas da Igreja Católica que falam de um monte de pecados que as pessoas cometem e mesmo assim comungam. Por exemplo, segundo o casamento. Uma pessoa que é divorciada e casada de novo, ela não poderia, em tese, comungar, mas muitas pessoas fazem isso sem nenhum peso da consciência, sem sequer saber que isso é pecado. Pela Igreja Católica, obviamente. Mas isso, para mim, é uma demonstração bastante clara da hipocrisia dessas pessoas. E, de certo modo, também do sincretismo religioso no Brasil, Nesse segundo ponto, por exemplo, você tem muitas pessoas que são católicas, por exemplo, e que frequentam terreiros de umbanda, que frequentam espiritismo, que frequentam templos budistas às vezes, ou seja, pessoas que fazem práticas religiosas, doutrinárias que seriam em oposição às doutrinas da Igreja Católica. E o brasileiro não vê problema nisso, nesse sincretismo, nesse tipo de idolatria de outros
símbolos, por exemplo, de outras práticas. Astrologia, por exemplo, que é uma prática condenada pela Igreja Católica. E muitos católicos leem horóscopo, fazem mapa astral, estudam astrologia, ou seja, então simplesmente as pessoas não estão nem aí porque a Igreja Católica fala. É claro que você tem pessoas mais conservadoras, mais tradicionalistas na Igreja Católica, que respeitam alguns dogmas, mas muitas não estão nem aí. É mais uma religião institucional mesmo, que você vai no final de semana com a sua família, vai à missa, e de fato, na prática mesmo, você não segue religiosamente as doutrinas da Igreja. E o simples fato de você ter uma católica como a Zambelli, publicando essa foto aí, à torta direito, publicamente, demonstra que também não está nem aí, não importa. Por outro lado, como eu disse, isso também revela a hipocrisia dessas pessoas, né? Porque a Zambelli é alguém que se apresenta como conservadora, como tradicionalista. O casamento oficial dela, primeiro foi numa capela dos Arautos do Evangelho, que é um grupo ultra radical da Igreja Católica. Inclusive é um grupo que está sendo acusado de lavagem cerebral, de abuso psicológico e abuso sexual dos seus integrantes. Então, o primeiro casamento da Zambelli foi nesse grupo ultra fundamentalista religioso católico. Eu vou deixar para vocês também aqui 2 links de 2 reportagens sobre isso, sobre os Arautos do Evangelho. Uma reportagem do Fantástico mostrando os abusos e as denúncias contra esse grupo, e um outro da revista Metrópolis mostrando também jovens que participaram desse movimento dos Arautos do Evangelho, que foram abusados psicologicamente dessas pessoas. Então, para você ver a contradição, né, a hipocrisia da Zambelli. Vai casar inicialmente num grupo ultra radical católico, ou seja, que em tese respeitaria os dogmas da Igreja Católica, e depois uma outra cerimônia num templo maçom. Dá com uma mão e tira com a outra. Respeita os preceitos da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo está em pecado de acordo com as doutrinas da religião. Essa foto da Zambelli aqui, com esses ministros do Bolsonaro, é um retrato da hipocrisia desse governo bolsonarista, dessas pessoas, desses supostos cidadãos de bem, que falam uma coisa, que arrotam moralidade, que arrotam um conjunto de valores, mas na prática não se importam muito com esses valores, não. Fazem o que dá na telha mesmo, não importa. Teve um vídeo recente que eu falei sobre a falácia lógica do tuquoque, que é o apelo à hipocrisia, que é quando você utiliza a hipocrisia da pessoa, esse contraste entre aquilo que ela diz e aquilo que ela pratica, para invalidar a conclusão lógica dessa pessoa. E como isso é uma falácia lógica, na verdade, né? Porque você pode ser hipócrita e mesmo assim seu raciocínio lógico estar correto. Alguém perguntou para mim no comentário do vídeo qual era a diferença entre a falácia de apelo à hipocrisia, o tuquoque, ou denunciar a hipocrisia de alguém, chamar alguém de hipócrita. E tem uma grande diferença, na verdade, porque como eu expliquei, a falácia do apelo à hipocrisia tem a ver com a estrutura lógica do pensamento da pessoa. Você pode ser um mentiroso compulsivo e ainda assim o seu raciocínio lógico ser correto, ser válido, ser verdadeiro. Quem você é, pessoalmente, tem pouco ou nenhum impacto sobre o seu argumento lógico. Porque o jogo lógico, as regras do jogo lógico, elas são muito específicas. Então, se você montar um argumento com premissas verdadeiras e uma conclusão verdadeira, seu argumento vai ser válido, você sendo mentiroso ou hipócrita, não importa. Porque é um jogo com regras internas, lógicas. Mas o que você vê, por exemplo, nesse apelo à hipocrisia, é você tentar extrapolar esse limite da regra lógica para a vida real das pessoas. Por exemplo, você tem uma testemunha num tribunal com um comportamento repreensível, sei lá, usuário de droga, ou prostituta, algum tipo de comportamento que é socialmente criticado, com razão ou sem razão, isso não importa. Mas você ir lá e apontar isso, olha só, você não tem moral para falar esse assunto, aquilo que você fala não tem validade porque você se comporta desse modo, isso é uma falácia lógica. Por outro lado, você criticar alguém pela hipocrisia dela, não tem a ver com o argumento dela, tem a ver com a postura dela diante da realidade, diante da vida. Você ter, por exemplo, um cristão que prega o ódio, isso é hipocrisia. E você pode criticar a pessoa nesses termos, que é uma contradição enorme entre aquilo que ela supostamente prega e aquilo que ela pratica. Você pode criticar. E isso não tem efeito lógico, isso não tem efeito pro argumento da pessoa, tem efeito sobre a postura dela diante das questões. Por exemplo, criticar a Carla Zambelli pela hipocrisia dela, casar inicialmente numa ordem ultra radical, fundamentalista, tradicionalista, conservadora, católica, e depois, em seguida, fazer uma cerimônia num templo maçom, demonstra hipocrisia, demonstra a ruptura entre a mensagem que ela quer passar e aquilo que ela faz de fato. Isso não afeta o argumento dela, mas afeta o conjunto de valores que ela supostamente defende. Demonstra uma falsidade ideológica, uma falsidade religiosa, uma falsidade moral. Assim como a família Bolsonaro, por exemplo, que se dizem cristãos, que se dizem conservadores e na prática propagam uma série de valores que são contrários à religião cristã.
Então eles não são cristãos. A denúncia da hipocrisia tem a ver com isso, para mostrar como há uma ruptura entre discurso e realidade. Como eles não são autênticos. Como eles não cumprem aquilo que eles dizem. Então, nesse sentido, não tem nenhuma relação entre a falácia de apelo à hipocrisia, ou seja, usar isso para invalidar o argumento de alguém, e aí de fato é uma falácia lógica, e você denunciar a crise moral dessa pessoa. O contraste entre as ideias e a realidade. É claro que nesse segundo caso, sempre acaba respingando também nos argumentos da pessoa, mesmo que seja uma falácia, mas acaba respingando sim. Quando você vê uma pessoa hipócrita, você tende a levar em consideração menos aquilo que ela diz. Mas voltando para a foto do casamento da Zambelli, o que aconteceu posteriormente a isso, quando essa foto começou a viralizar na internet, foi que uma boa parte da base evangélica do governo Bolsonaro, ao ver isso, ficou horrorizada. Porque você tem ali um grupo que é uma seita esotérica, uma seita... Como eu disse, não sei bem quais são as mensagens que eles propagam na maçonaria, mas você tem uma seita esotérica que está em oposição aos dogmas, está em oposição a muitas vertentes religiosas cristãs. E quando você tem evangélicos ou católicos que estão constantemente criticando idolatria, seitas, realmente deve ser chocante você ver esse tipo de cena. Ainda mais quando você tem ali dentro um ministro como Sérgio Moro, que é um ministro bastante idolatrado no Brasil, né? Bastante respeitado no Brasil pelo segmento bolsonarista. O Weintraub, esse pavoroso ministro da Educação, o moedor de comunistas, e a Regina Duarte, agora a namoradinha do Brasil, que está ocupando o cargo de um nazista, que está ocupando o cargo do Alvin. Então, realmente, com razão, com justificativa, isso tem chocado as pessoas. Eu nem sequer vou entrar na questão da maçonaria, porque está bem longe da minha alçada, bem longe daquilo que eu estudo, daquilo que eu tenho vontade de pesquisar nesse momento. Mas, como eu disse, essa é uma exposição clara da hipocrisia dessas pessoas, desses falsos conservadores, desses falsos moralistas, desses falsos tradicionalistas, desses falsos cristãos também, principalmente isso, na verdade. Você tem um monte de gente que se diz cristã e, na prática, tem valores completamente opostos ao que Jesus pregava. Opostos. E se você lê os evangelhos, você vê, gente, como é que é possível que você tenha pessoas pró-armamentistas, por exemplo, pessoas que propagam violência, o ódio, a intolerância, a segregação de grupos, e se dizem cristãs ao mesmo tempo. Então, realmente, é incompreensível. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa foto. E se vocês tinham visto essa foto nesse final de semana, o que vocês pensam dela? Porque realmente é uma foto assustadora. O que você pensa dessa contradição entre discurso e prática? Como conciliar essas duas coisas? Como conciliar essa contradição? Me digam o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!